Guardei esse segredo por anos, mas só agora tive coragem de contar. Então, se esse vídeo apareceu para você, talvez seja um sinal de que essa história precisa ser ouvida. E se puder, clica em se inscrever. Isso me dá uma força enorme. Depois, comenta aí o que você achou da minha história. A poeira vermelha grudava no para-brisa como lágrimas secas. Já fazia 4 horas que eu rodava pela BR-153, cortando o interior de Goiás, e o calor dentro da cabine parecia um forno. O cheiro de diesel misturado com o suor da camisa grudada nas costas me lembrava, a cada respiração, do buraco em que minha vida tinha virado. Meu nome é João Silva. Nada de especial, só mais um caminhoneiro quebrado pela vida, carregando carga e carregando culpa em proporções iguais. O rádio chiava uma música sertaneja que eu nem escutava direito. Minha cabeça estava longe, perdida entre os fantasmas que me perseguiam há anos. A garrafa de cachaça no porta-luvas chamava meu nome baixinho, como sempre fazia quando o silêncio ficava pesado demais. 3 anos. 3 anos desde que eu tinha pisado na minha própria casa. 3 anos desde que tinha olhado nos olhos da Márcia, minha esposa, ou abraçado meus filhos. O mais novo, o Pedrinho, devia estar com 8 anos agora. Será que ele ainda lembrava do pai? Será que ainda perguntava por mim? A estrada virou minha casa. Não por escolha, mas por covardia. As cigarras cantavam alto no cerrado e o sol começava a se inclinar para o oeste, pintando o céu de um laranja sujo que combinava com meu humor. Mais uma entrega para fazer, mais um dia para esquecer, mais uma noite dormindo no banco da cabine para não ter que enfrentar o vazio de uma cama vazia. Foi então que as nuvens começaram a se formar. Grossas, escuras, carregadas de uma promessa de temporal que fazia o ar ficar elétrico. O vento mudou de direção, trazendo aquele cheiro de terra molhada que vem antes da chuva forte. Eu conhecia essa estrada como a palma da mão, cada curva, cada subida, cada placa enferrujada. Era o trecho entre Itumbiara e Catalão, uma reta quase deserta, onde só passavam caminhoneiros como eu e uma ou outra picape de fazendeiro. Catalão, minha cidade. A cidade onde deixei uma família que não me perdoaria nunca. Diminuí a velocidade quando vi as primeiras gotas grossas respingarem no vidro. Alguma coisa no ar parecia diferente hoje, como se o destino estivesse tramando alguma coisa. Não fazia ideia de que a poucos quilômetros dali, uma mulher de jaleco branco estava prestes a me dar a chance que eu achava que não merecia mais. A chuva começou devagar, mas eu já sabia que vinha coisa pior. O céu tinha aquela cor de chumbo que não engana. Liguei o limpador e diminuí mais a velocidade, porque nessa estrada, quando chove forte, a visibilidade vira um pesadelo. Foi aí que eu a vi, uma figura pequena correndo pelo acostamento, grudada na lateral da pista, como se a vida dependesse disso. Mesmo com a chuva começando a cair, dava para ver que era uma mulher. Vestia algo branco que balançava enquanto ela corria e carregava alguma coisa contra o peito. Minha primeira reação foi a de sempre, baixar a cabeça e seguir em frente. Não era problema meu. Cada um que se vire com seus demônios. Mas quando passei por ela, algo me fez olhar pelo retrovisor. Ela tinha parado de correr e estava de joelhos no asfalto molhado, com as mãos cobrindo o rosto. A chuva já começava a cair com força e ela ali, sozinha, no meio do nada. Não é problema seu, João, murmurei para mim mesmo, mas o pé já estava mais leve no acelerador. Ela levantou a cabeça quando ouviu o barulho do motor e, mesmo de longe, pude ver o desespero estampado no rosto dela. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo escuro grudado na testa pela chuva e usava um jaleco branco de médico que já estava sujo de terra e molhado. Parei o caminhão uns 50 metros à frente e fiquei ali, motor ligado, limpador trabalhando, olhando ela se aproximar pelo retrovisor. Minhas mãos suavam no volante.
Ela chegou perto da cabine e bateu na porta do passageiro. Quando abri o vidro, a chuva entrou junto com o vento frio. "Por favor", ela gritou por cima do barulho da tempestade. "Eu preciso de ajuda. Preciso chegar ao hospital de Catalão urgente." Ela chorava. Não era aquele choro de quem quer se aproveitar da situação. Era o choro de quem está desesperado de verdade. "Moça, eu não costumo pegar carona de estranho", respondi, a voz mais grossa que o normal. "E você não tem cara de quem anda pedindo carona na estrada." "Eu sou médica", ela gritou, segurando uma pequena caixa de isopor contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Doutora Helena Campos, trabalho no hospital de Itumbiara. Isso aqui", ela apontou para a caixa, "é um rim. Um menino vai morrer se eu não chegar lá em 1 hora." O coração disparou no meu peito. "Um menino? Cadê seu carro?" perguntei, ainda resistindo. "Bateu num buraco 15 quilômetros atrás. O pneu furou e não tem estepe. O celular não pega sinal aqui. Eu já estou correndo há mais de 2 horas." A chuva intensificou. Raios cortavam o céu e o vento balançava o caminhão. Ela pôs a mão no vidro, olhando diretamente nos meus olhos. "Por favor, tem uma criança morrendo, eu imploro." Fechei os olhos por um segundo. Podia ouvir minha própria respiração pesada, o barulho da chuva no teto da cabine, o ronco baixo do motor. "Entra", disse finalmente. "Rápido." Ela subiu na cabine encharcada, tremendo de frio e de nervosismo. O cheiro de hospital veio junto com ela. Desinfetante, remédio e alguma coisa que eu não conseguia identificar, mas que me deixou inquieto. "Obrigada", ela disse, ainda ofegante. "Muito obrigada. Meu nome é Helena." "João", respondi seco, já engrenando a marcha. "E você tem certeza de que esse negócio aí vai salvar o menino?" Ela apertou a caixa mais forte contra o peito. "Ele está esperando há 2 anos por um transplante. Ele tem..." Ela parou, a voz embargando. "Ele tem a mesma idade que meu irmão tinha quando começou a esperar por um transplante." "Quantos anos?" 8. A palavra me atingiu como um soco. 8 anos, a mesma idade do meu Pedrinho. Pisei fundo no acelerador. A chuva agora caía como se o céu tivesse se rompido. Não sabia ainda, mas acabara de tomar a decisão mais importante da minha vida. A estrada estava virando um pesadelo. A chuva caía tão forte que o limpador de para-brisa não dava conta, e eu dirigia mais pelo instinto do que pela visão. As poças de água se formavam rápido no asfalto, fazendo o caminhão dançar perigosamente a cada curva. Doutora Helena estava calada, mas eu sentia a atenção irradiando dela. De vez em quando, ela olhava o relógio no pulso e suspirava fundo, como quem tenta controlar o desespero. "Quanto tempo faz que você é médica?" perguntei, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. 15 anos, ela respondeu a voz baixa. "Trabalhei em São Paulo por muito tempo, mas voltei para o interior há 3 anos. "Por quê?" Ela ficou quieta por um tempo, olhando a chuva escorrer no vidro. "Perdi meu irmão. Ele tinha uma doença renal grave, igual a esse menino que está esperando. Ficou 2 anos na fila, 2 anos esperando uma chance que nunca chegou. Morreu aos 10 anos, numa cama de hospital, enquanto eu não podia fazer nada além de assistir." A voz dela quebrou um pouco na última parte. Senti um aperto no peito. 10 anos, quase a idade do meu Pedrinho. "Por isso você voltou para cá?" Jurei que nunca mais deixaria uma criança morrer esperando. Aqui no interior, as coisas são mais difíceis, mas eu posso fazer a diferença. Cada transplante que eu consigo coordenar é uma vitória contra... Ela parou como se não quisesse terminar a frase. "Contra a morte", completei. "Sim, e contra a sensação de impotência que me persegue há anos." Passamos por uma subida íngreme e o motor do caminhão roncou mais alto. A chuva continuava, impiedosa, e a visibilidade estava horrível. Tive que reduzir ainda mais a velocidade. "Esse menino que você vai salvar", falei. "Como ele é?"
Helena sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso triste. Ele é especial, sempre sorrindo mesmo quando está com dor. Os pais contam que ele desenha super-heróis o tempo todo. Diz que quando crescer vai ser igual ao pai. O pai dele faz o quê? É caminhoneiro. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Caminhoneiro como eu. Ele deve estar desesperado, murmurei. Está, mas o pior é que... Helena hesitou. O pai não está conseguindo vir para o hospital. Está viajando, não conseguimos localizar ele. A mãe está sozinha com tudo isso. Meu estômago se revirou. Um pai caminhoneiro que não estava presente no momento que o filho mais precisava. A história da minha vida. E você? Ela perguntou. Há quanto tempo é caminhoneiro? A pergunta me pegou desprevenido. Não gostava de falar sobre mim, especialmente não com estranhos. Uns 10 anos, respondi. Não por vocação. Como assim? Suspirei. Não sei porquê, mas alguma coisa nela me fazia querer falar. Talvez fosse o desespero compartilhado, ou talvez fosse só o fato de que, ali naquele momento, éramos duas pessoas perdidas tentando salvar alguém. Eu era pedreiro, tinha uma construtora pequena com meu cunhado. Construíamos casas populares, trabalhávamos certinho, pagávamos os funcionários em dia, até que... Parei, sentindo a garganta apertar. Até que comecei a beber. No começo, era só uma cervejinha depois do trabalho, depois foi virando cachaça no almoço, depois... Balancei a cabeça. Perdi tudo. A empresa, a confiança da família, o respeito dos filhos. Minha esposa ainda aguentou uns 2 anos, mas chegou uma hora que não dava mais. Você tem filhos? 2. Uma menina de 12 e um menino de 8. Helena me olhou com uma expressão diferente. 8 anos? Igual ao menino que vamos salvar? É, respondi, sentindo um nó na garganta. Igual. E há quanto tempo você não vê eles? A pergunta foi como um soco no estômago. 3 anos. 3 anos? João, você percebe que sou um pai de merda? Percebo todo dia. Um raio iluminou o céu, seguido de um trovão que fez a cabine tremer. A chuva estava ficando ainda mais forte. Se é que isso era possível. Não era isso que eu ia dizer, Helena falou baixinho. Eu ia dizer que você percebe que esse menino que vamos salvar deve sentir a mesma falta do pai que seus filhos sentem de você? A frase me atingiu em cheio. As mãos apertaram mais o volante. É diferente. Meus filhos estão melhor sem mim. João, eu passei 3 anos vendo famílias se despedindo de pessoas que amavam. Sabe qual é a coisa que mais me marca? As crianças sempre perguntam pelos pais ausentes. Sempre. Mesmo quando estão morrendo, elas perguntam: onde está meu pai? Um nó se formou na minha garganta. Às vezes é tarde demais, consegui dizer. Às vezes é, mas às vezes a gente acha que é tarde demais, quando na verdade ainda dá tempo. Olhei para ela pelo canto do olho. Ela estava olhando para a caixa de isopor no colo, mas sabia que estava falando comigo. Esse menino que você vai salvar, qual é o nome dele? Helena hesitou por um segundo. Pedro, mas todo mundo chama ele de Pedrinho. O mundo parou. Pedrinho, o mesmo nome do meu filho, a mesma idade, um pai caminhoneiro ausente, uma mãe sozinha. No hospital, meus dedos começaram a tremer no volante. João, você está bem? Helena perguntou, notando minha mudança. Qual é o sobrenome da família? E por quê? Só responde, por favor. Helena me olhou com preocupação. Silva. O nome completo do menino é Pedro Silva. Senti como se tivesse levado um choque elétrico. Pedro Silva. Pedrinho Silva. Meu filho. Estava correndo contra o tempo para salvar meu próprio filho. E não soube dizer se aquilo era um milagre ou a punição mais cruel que o destino poderia me dar. Não consegui falar nada. As palavras ficaram presas na garganta, misturadas com um nó que parecia querer me sufocar. João? Helena insistiu. Você ficou pálido. O que foi? Como eu ia explicar?
Como ia dizer que acabei de descobrir que estou correndo para salvar o filho que abandonei há 3 anos? O filho que deve estar numa cama de hospital sozinho, esperando por um pai que nunca aparece? Nada, consegui murmurar. É só que eu conheço uma família Silva em catalão. Mentira. Era mais do que isso. Era meu mundo desabando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Foi nesse momento que o caminhão começou a fazer um barulho estranho. O barulho vinha do motor, um ronco irregular que eu conhecia bem demais. O ponteiro da temperatura começou a subir perigosamente. Que foi? Doutora Helena perguntou, percebendo minha preocupação. Motor superaquecendo, respondi, tentando manter a voz firme enquanto meu mundo interior desmoronava. Deve ser o radiador. Com essa chuva e o vapor às vezes entope. Ela olhou o relógio e viu o pânico tomar conta do rosto dela. João, faltam 22 minutos. 22 minutos para salvar meu filho, meu Pedrinho. O menino que eu abandonei, que talvez nem lembre mais direito do meu rosto, que desenha super-heróis e quer ser igual ao pai. O pai que nunca está lá. Eu sei, respondi, mas agora as palavras saíam com uma urgência diferente. Forcei o caminhão por mais alguns quilômetros, mas o barulho foi ficando pior. A temperatura chegou no vermelho e eu não tinha escolha. Parei no acostamento. Não pode parar! Ela gritou quase em desespero. A criança vai morrer! Se o motor fundir, a gente não chega em lugar nenhum, respondi, já descendo da cabine. Mas agora cada segundo tinha um peso diferente. Cada segundo que passava era meu filho se aproximando da morte. Meu filho que eu deixei para trás, que eu abandonei por covardia, que estava numa cama de hospital esperando por um milagre que eu tinha que fazer acontecer. A chuva me atingiu como chicotadas. Em segundos eu estava encharcado. Abri o capô e uma nuvem de vapor quente subiu, misturando com a água fria da chuva. Era pior do que eu pensava. Uma mangueira tinha estourado e o líquido de arrefecimento estava vazando. Sem ferramentas adequadas e sem peças de reposição, não tinha como consertar ali na estrada. Voltei para a cabine pingando água, o coração batendo descompensado. E aí? Ela perguntou, a voz trêmula. Mangueira estourada. Não tem como consertar aqui. Doutora Helena pôs as mãos na cabeça, começando a chorar. Não pode ser assim. Aquela criança não pode morrer por causa de uma mangueira. Aquela criança. Meu filho, meu Pedrinho. Quantos quilômetros falta? Perguntei, a voz mais rouca que o normal. 15, talvez 20. Olhei para o relógio no painel. 18 minutos. 18 minutos para salvar meu filho. O filho que eu não via há 3 anos. O filho que deve estar se perguntando onde está o pai dele no momento mais importante da vida dele. 15 quilômetros em 18 minutos. Correndo, a gente não consegue. Tem que conseguir, ela gritou. Tem que ter um jeito. Foi então que vi os faróis se aproximando na estrada. Um carro vindo na nossa direção. Vamos tentar pedir ajuda, falei, já saindo do caminhão de novo. Corri para o meio da pista, acenando desesperadamente. Não era só uma criança qualquer que dependia disso. Era meu filho, era meu Pedrinho. O carro, uma picape branca, diminuiu a velocidade, mas não parou. Passou direto, me deixando ali na chuva. Para, filho da puta! Gritei, correndo atrás do carro por alguns metros, socando o ar. É meu filho que vai morrer. Voltei correndo para a cabine, o peito arfando, as lágrimas se misturando com a chuva no meu rosto. Ele não parou, falei, respirando pesado. Helena me olhou assustada. João, você gritou alguma coisa sobre seu filho? Não consegui mais. Esconder. Helena, falei, a voz quebrada, o menino que a gente vai salvar é meu filho. Ela ficou em silêncio por um momento processando a informação. Seu filho? Mas você disse que...
Eu disse que não via meus filhos há 3 anos. É verdade. E agora meu menino está morrendo enquanto eu... A voz embargou. Enquanto eu não estou lá para ele. Helena me olhou com uma intensidade que eu nunca tinha visto. João, você percebe o que isso significa? Você percebe que o destino te trouxe aqui, neste momento, para salvar seu próprio filho? Eu percebo que sou um pai de merda que abandonou o filho e agora ele pode morrer porque eu não estive lá quando ele ficou doente. As lágrimas vinham sem controle agora. Eu não soube que ele estava doente. Não soube que ele precisava de transplante. Passei 3 anos fugindo, pensando que eles estavam melhor sem mim e meu menino estava sofrendo. Helena segurou meu braço. João, você está aqui agora. Você trouxe o rim que vai salvar ele. Isso não pode ser coincidência. Pode ser tarde demais. Pode ser. Mas também pode ser que você tenha ganhado uma segunda chance. Olhei para ela, depois para a caixa de isopor. Helena, se a gente vai fazer essa loucura de correr 15 quilômetros na chuva, a gente faz juntos. Mas agora não é só por uma criança qualquer. É pelo meu filho, é pelo meu Pedrinho. Ela me olhou nos olhos. Então vamos salvar seu filho, João. E saímos correndo na chuva. Capítulo 5. Virada decisiva. Correr nunca foi tão difícil. Não por causa da chuva, ou do peso da caixa de isopor, ou da estrada escorregadia. Era difícil porque a cada passo eu pensava no meu Pedrinho numa cama de hospital, fraco, talvez com medo, talvez se perguntando onde estava o pai. 3 anos de ausência martelavam na minha cabeça enquanto meus pés atingiam o asfalto molhado. 3 anos de natais perdidos, de aniversários esquecidos, de desenhos que ele deve ter feito para mim e que eu nunca vi. João! Helena gritou ao meu lado, tropeçando numa poça grande. Você está indo muito rápido. Diminuí o ritmo. Ela tinha razão. Se a gente se machucasse ou se eu não aguentasse, meu filho morreria. Desculpa, falei ofegante. É que eu sei. Ela respondeu. É seu filho. Continuamos correndo. A chuva caía como se o mundo estivesse chorando junto comigo. 15 minutos depois, já tínhamos percorrido uns 5 quilômetros, mas eu sentia que ia desmaiar a qualquer momento. Helena! Gritei parando e colocando as mãos nos joelhos. Não estou aguentando! Ela parou ao meu lado, também ofegante. João, faltam 10 quilômetros. 10 quilômetros, 12 minutos. Era humanamente impossível. Vamos morrer tentando, murmurei, pegando a caixa de volta. Se meu filho vai morrer, pelo menos não vai ser porque eu não tentei. Foi aí que ouvi o barulho de um motor se aproximando atrás de nós. Helena, um carro! Nos viramos. Era uma ambulância vindo na nossa direção. Corri para o meio da pista, acenando desesperadamente. Para! Emergência médica! A ambulância parou. O motorista, um homem de uns 50 anos, desceu rapidamente. O que houve? Helena se aproximou mostrando o jaleco. Sou médica, tenho um rim para transplante. Preciso chegar no hospital de Catalão agora. Catalão? Rapaz, vocês estão com sorte. Estou voltando de lá agora. Por favor, eu gritei. É para meu filho vai morrer. O homem nos olhou, depois para a caixa que eu carregava. Entrem, rápido! Subimos na ambulância. Helena sentou na maca, eu do lado dela, segurando, e a caixa como se fosse meu próprio coração. Qual hospital? O motorista perguntou, já acelerando. Hospital Municipal, Helena respondeu. Seu filho está internado lá? Ele perguntou, olhando para mim pelo retrovisor. Está, respondi, a voz embargada. Há 3 dias e eu não sabia. O motorista, que se apresentou como Antônio, pisou fundo no acelerador. Tenho neto da idade do seu filho, ele disse. Sei como é. Durante o trajeto, Helena me preparou para o que eu ia encontrar. João, seu filho vai estar fraco, muito fraco. Pode ser que ele não reconheça você de imediato. Faz 3 anos que eu não vejo ele. Ele deve ter mudado muito.
E você também mudou. A barba, o cabelo. Mas João, que? Quando você vir ele, quando olhar nos olhos dele, você vai saber exatamente o que fazer. A cidade de Catalão começou a aparecer. Primeiro as casas da periferia, depois os prédios do centro. Cada rua que passávamos me trazia uma lembrança. Ali era onde eu levava o Pedrinho para comprar sorvete. Ali era a escola da minha filha. Ali era a vida que eu abandonei. Ali, Helena apontou, o hospital. Antônio parou a ambulância na entrada da emergência, com os pneus fazendo barulho, no asfalto molhado. Obrigado, muito obrigado, gritei, descendo da ambulância. Vai com Deus, ele respondeu. Salva seu menino. Corremos para a entrada do hospital. As portas automáticas se abriram e entramos no saguão iluminado. Helena gritou para a recepcionista. Doutora Helena Campos, cadê a equipe do transplante? Eu trouxe o rim. Uma enfermeira veio correndo. Doutora Helena, graças a Deus, eles estão esperando no centro cirúrgico. Mas o quê? Perguntei, o coração disparando. O menino está muito fraco, muito mesmo. A família está desesperada. Entreguei a caixa para Helena. Vai, falei, salva meu filho. Ela segurou minha mão por um segundo. João, você que salvou ele. Você trouxe isso até aqui e correu para os elevadores. Fiquei ali, parado no saguão, pingando água no chão limpo do hospital, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Foi então que ouvi uma voz conhecida. João, João, é você mesmo? Me virei devagar e o coração quase parou. Era Márcia, minha esposa. Márcia estava diferente, mais magra, com olheiras fundas, o cabelo preso de qualquer jeito. As roupas amarrotadas como se tivesse passado dias ali. Mas quando me viu, algo em seus olhos mudou. João, ela disse baixinho, como se não acreditasse. Você veio. Márcia, eu... Comecei, mas as palavras não saíam. Ela se aproximou. Devagar, olhando meu estado deplorável, encharcado, sujo, exausto. Você soube do Pedrinho? Acabei de descobrir, consegui dizer. Eu trouxe uma médica. Ela tinha o rim que nosso filho precisava. Márcia me olhou sem entender. Como assim? Contei toda a história. O encontro com Helena na estrada, a corrida contra o tempo, só descobrindo no final que era nosso filho que estávamos tentando salvar. Você não sabia que era o Pedrinho? Ela perguntou incrédula. Não fazia ideia, só sabia que era uma criança de 8 anos esperando por um transplante. Márcia ficou quieta por um tempo, assimilando a informação. João, eles tentaram te ligar várias vezes, mas seu telefone estava sempre desligado, completei. Márcia, eu sou um... Para, ela interrompeu. Para com isso. Você está aqui agora. No momento que mais importa, você está aqui. Nos sentamos lado a lado na sala de espera. Primeiro em silêncio. Depois ela me contou sobre os últimos 3 anos. Como o Pedrinho sempre perguntava por mim. Como ele desenhava caminhões e dizia que quando crescesse ia ser igual ao pai. Como nossa filha, a Júlia, tinha virado uma adolescente rebelde, porque sentia raiva de mim ter ido embora. Ele perguntava se você ia voltar para ver ele no hospital, Márcia disse, a voz quebrando. Eu não sabia o que responder. E agora você sabe, falei. Eu voltei. Mas por quanto tempo, João? A pergunta me atingiu em cheio. Era a pergunta que eu tinha que responder, não só para ela, mas para mim mesmo. Não sei, respondi com honestidade. Mas sei que quero tentar ser o pai que eles merecem. E a bebida? Olhei para as minhas mãos, mãos que tinham segurado uma garrafa por tanto tempo, que hoje tinham segurado uma caixa com a salvação do meu filho. Não sei sobre isso também, mas sei que hoje, pela primeira vez em 3 anos, eu fiz alguma coisa que importa de verdade. Nesse momento, a doutora Helena apareceu no corredor, ainda com o jaleco cirúrgico. Ela vinha andando na nossa direção,
E pelo rosto dela consegui ler a resposta antes mesmo dela falar. João, Márcia! Ela chamou, se aproximando com um sorriso no rosto. Levantei da cadeira, as pernas bambas. Doutora! A cirurgia foi um sucesso. O rim está funcionando perfeitamente. O Pedrinho vai ficar bem. Senti as pernas fraquejarem. Márcia começou a chorar, mas agora eram lágrimas de alívio. Posso ver ele? Perguntei, a voz saindo como um sussurro. Ele ainda está na UTI, se recuperando da anestesia. Mas daqui a 1 hora, vocês podem vê-lo. Helena se sentou conosco na sala de espera. Por um tempo, ficamos os 3 em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. João, Helena disse finalmente, você percebe que isso não foi coincidência, né? Não sei o que foi, respondi. Só sei que pela primeira vez em 3 anos eu estava no lugar certo, na hora certa. Você sempre esteve no lugar certo, Márcia disse baixinho. O lugar certo sempre foi aqui com a gente, você que não sabia. 1 hora depois, a enfermeira veio nos chamar. Caminhamos pelos corredores em silêncio, meus passos ecoando no piso frio. Quando chegamos à porta da UTI, ela me parou. Senhor João, ele ainda está meio sonolento por causa da anestesia, mas pode entrar. Abri a porta devagar. Meu filho estava na cama, pequeno demais entre os lençóis brancos, com vários fios conectados a ele. Mas estava respirando, estava vivo. Me aproximei da cama e ele abriu os olhos. Por um momento ficou me olhando, confuso, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Oi, filho, murmurei, a voz embargada. Ele piscou algumas vezes, depois um sorriso fraco apareceu no rostinho pálido. Papai, disse baixinho, você voltou? As lágrimas que eu vinha segurando há anos finalmente saíram. Voltei sim, meu filho. E dessa vez não vou embora mais. Ele tentou levantar a mão e eu segurei entre as minhas. Era tão pequena, tão frágil. Papai, eu sabia que você ia voltar. Mamãe disse que você estava trabalhando longe, mas eu sabia que você ia voltar quando eu precisasse. O nó na minha garganta apertou mais. Eu sempre vou estar aqui quando você precisar, Pedrinho. Prometo. Papai, que foi, filho? Você vai me ensinar a dirigir caminhão quando eu crescer? Olhei para ele, para o rostinho que tinha crescido, sem me ver, para os olhos que tinham a mesma esperança que eu tinha perdido há tanto tempo. Vou ensinar tudo que você quiser aprender, filho, mas primeiro você precisa ficar forte, tá? Ele assentiu, os olhinhos já pesando de sono por causa da medicação. Papai, eu desenhei você, ele disse, quase cochichando. Mamãe guardou, todos os desenhos. Você era sempre um super-herói. Filho, falei beijando a mãozinha dele. Quem me salvou foi você. Você que me fez voltar para casa. Pedrinho sorriu mais uma vez antes de adormecer. Saí da UTI e encontrei Márcia no corredor. Ela tinha ouvido toda a conversa pela porta entreaberta. João, ela disse, ele nunca deixou de acreditar em você, nem por um dia. E agora? O que a gente faz agora? Márcia olhou pela janela do corredor, onde o sol começava a nascer depois da tempestade da noite. Agora a gente recomeça. Devagar, um dia de cada vez. Você tem que resolver suas coisas, eu entendo isso. Mas se você quiser mesmo tentar... Eu quero, interrompi. Mais do que qualquer coisa na vida. Doutora Helena se aproximou de nós. João, posso falar com você 1 minuto? Nos afastamos um pouco e ela me olhou sério. Você salvou uma vida hoje, mas sabe qual vida você realmente salvou? A do meu filho, não só a dele. Você salvou a sua também. Ela tinha razão. Pela primeira vez em 3 anos, eu sentia que tinha um propósito, que tinha uma razão para acordar de manhã que não fosse fugir de alguma coisa. O que eu faço agora, doutora? Você vai embora daqui, vai resolver sua vida e volta para ser o pai que seu filho sempre soube que você era.
Olhei para o corredor do hospital, para as pessoas correndo de um lado para o outro, salvando vidas, cuidando de famílias. Helena, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você me parou na estrada? Por que não esperou pelo próximo carro? Ela sorriu. Porque quando te vi, soube que você tinha a mesma dor que eu. A dor de quem perdeu alguém importante e não consegue se perdoar. E agora? Agora a gente aprendeu que às vezes a vida nos dá uma segunda chance, mas só se a gente tiver coragem de aceitar. 3 meses depois eu estava de volta. Tinha vendido o caminhão, feito um tratamento para parar de beber e arrumado um emprego numa oficina mecânica em Catalão. Não ganhava muito, mas ganhava o suficiente para ajudar em casa e para estar presente. Pedrinho estava forte de novo, brincando, desenhando e me ensinando a ser pai de novo, um dia de cada vez. Na parede do quarto dele, ao lado de todos os desenhos de super-heróis, havia um caminhão vermelho na chuva, com 2 pessoas correndo ao lado. Embaixo, numa letra torta de criança, estava escrito: meu pai, o herói que me salvou. Toda vez que olhava para aquele desenho, eu entendia que não tinha sido o rim que salvou meu filho naquela noite. Tinha sido o amor que sempre esteve lá esperando eu ter coragem suficiente para voltar para casa. E pela primeira vez em muito tempo, quando olhava no espelho, conseguia me reconhecer. Eu era João Silva, pai do Pedrinho e da Júlia, marido da Márcia. E finalmente, depois de 3 anos perdido na estrada, eu tinha voltado para casa.